Boa tarde, José Alberto. Primeiro, muitos parabéns pela conferência. Estava aqui a falar Obrigado, com o Martim. Foi muito inspiradora, o que hoje em dia é o que se quer para os nossos jovens. Ainda bem, era um dos objetivos. Era um dos meus objetivos pessoais a vir aqui. Era esse. E espero que se eu conseguir minimamente, fico satisfeito. Sim, foi realmente inspirador. E o que eu quero, a primeira pergunta que eu quero fazer está um bocadinho relacionada com isso, que é, nós hoje em dia, enquanto jovens, temos alguma dificuldade em imaginar-nos enquanto adultos bem-sucedidos, realizados naquilo que queríamos fazer. Então a pergunta que eu quero fazer é: como é que era o aluno de liceu José Alberto Carvalho? Quais é que eram os sonhos dele e o que é que ele gostava de ter ouvido na altura? Joana, eram exatamente as mesmas dúvidas. Não me imaginava como adulto, não me imaginava com uma carreira. Quando fui forçado a fazer planos sobre a minha vida académica, os planos que eu fiz e que entretanto abandonei não tinham rigorosamente nada a ver com aquilo que é a minha vida. Era medicina veterinária. Não com muita convicção, é verdade, mas era medicina veterinária, portanto não tem nada a ver com isto. E a mim aconteceram uma série de acontecimentos mais ou menos fortuitos, mas que acabaram por fazer sentido. Eu dei-lhes sentido e eles deram-me sentido a mim. E não foi nada planeado. Nada planeado. Aconteceu. Descobri, acho que tive uma enorme vantagem, mas eu também não sabia que tinha essa vantagem até a ter descoberto, que era a voz que eu tinha. E isso foi descoberto num dia em que houve um professor que faltou a uma aula, na altura em que começaram a aparecer as rádios privadas no país, rádios privadas não, rádios piratas no país, e em que houve um amigo meu que tinha um programa e encontramos-nos no café. E o que é que vais fazer? Não vou fazer nada, o professor não faltou. Pá, anda comigo à rádio. E eu fui com ele à rádio. Ainda por cima ele sabia que eu gostava muito de música. E no dia seguinte também fui com ele e já levei uns discos meus, né? E às vezes ele diz-me: fala aí. E quando eu falei é que percebemos que eu tinha uma voz radiofónica. Eu não sabia que tinha, francamente não sabia que tinha. E portanto, se não tivesse sido essa circunstância completamente fortuita, não é? Se calhar a minha vida teria sido completamente diferente, não é? Portanto, não. Mas depois disso, mas é que eu acho que a nossa vida está cheia de acontecimentos destes. Cheia. A mim já me aconteceram mais 1000 depois destes. Aparentemente fortuitos, mas que depois acabam por fazer sentido. E portanto, eu acho que é muito importante nós estarmos despertos. Estarmos despertos para aquilo que acontece à nossa volta, para aquilo que nos acontece a nós, para o nosso íntimo, para aquilo, a nossa voz interior. Há aqui qualquer coisa que nos ajuda a dar sentido à vida. E estarmos dispostos a não termos de seguir os nossos planos iniciais também é muito importante. Estar disponível para os ajustar. Mas isso tem que ser com intuição e com convicção. Não é? Eu não tenho certeza, mas palpita-me que. Exato. Isso não é mau. E especialmente hoje em dia em que nós certezas temos muito poucas. Muito poucas. Mas eu acho que isso é uma vantagem. Ou seja, o que é que há para perder? Exato. Não é? Não temos nada a perder. Não há nada a perder, nada está garantido. Não é? E portanto, isso permite, do ponto de vista de experimentação, permite tudo. Do ponto de vista de ensaios, do ponto de vista de formação académica. A formação académica hoje em dia, na minha opinião, sublinho na minha opinião, são ferramentas. Aquilo que depois cada pessoa faz com essas ferramentas depende dela. E depende dela, depende da sorte também, às vezes sim, claro. A sorte tem um papel importante. Depende do acaso. Não é? E depende das circunstâncias. Mas às vezes nós também construímos o nosso próprio caminho. Não é? E tenho tantos exemplos disto. Tantos. Que às vezes até me interrogo: será alguma coisa que acontece comigo, ou se isto de facto acontece na esmagadora maioria das pessoas e uma grande parte delas não percebe que isto lhes acontece. Eu tenho a sensação que é isto, que a maior parte das pessoas não percebe que isto lhes acontece porque estão demasiado focadas em planos pré-determinados, em ideias pré-concebidas, estão com os olhos fixos no pontinho lá ao fundo, não é? Que é muito bom em termos de motivação, mas que entretanto, olha, não perceberam os outros pontinhos todos mais brilhantes que passaram entretanto pelo caminho de um lado e do outro, não é? Ficaram focadas naquele. Como as palas dos cavalos, basicamente. Mais ou menos. Exato. Em relação a isto também, nós hoje em dia, já sei que é um otimista e que gosta de arranjar sentido nas coisas, mas objetivamente nós hoje vemos uma situação tanto económica, política, tudo isso, que afeta toda a gente, obviamente, mas afeta especialmente os jovens porque nós ainda estamos a moldar aquilo que somos.
E a verdade é que nós vamos mandar nisto tudo um dia, mais ou menos vamos ser nós que vamos ter o poder. E a questão é, acha que esta situação nos vai tornar melhores? Ou seja, vamos ser uma força de trabalho extraordinária por todos os obstáculos que vamos ter de enfrentar para conseguir alcançar os nossos objetivos? Ou, pelo contrário, vai-nos tornar amargos, pessimistas e acostumados à mediocridade? Ou seja, não vai ambas haver... podem acontecer, Joana. Ambas podem acontecer. E ambas vão acontecer. O que é que vai ser dominante? Não sei. Eu gostava que fosse a primeira. Gostávamos todos. Gostava muito que fosse a primeira. Acho que o país merece, as pessoas merecem, mesmo as pessoas medíocres, merecem que os outros não sejam medíocres para com elas. E gostava muito que fosse a primeira hipótese a prevalecer, a de que as pessoas vão ser mais criativas, mais inventivas, ao mesmo tempo mais solidárias, que é uma coisa que eu acho que não tem acontecido na relação intergeracional no país ao longo dos últimos anos. Mas eu tenho 45, Joana, e eu sinto-me enganado. Portanto, isto não é uma questão apenas de jovens de 20. Eu tenho 45 e sinto-me enganado, traído, manipulado, usado, roubado. E, portanto, aquilo que nós fazemos com estes sentimentos pode ser a mera revolta e o desespero. Pode ser o resistir, ultrapassar, mas não esquecer, não é? E pode ser o resistir, ultrapassar e isto não pode voltar a acontecer. Não é? Aprender. Exato. Nós falámos já na conferência sobre o futuro do jornalismo e eu sei que a TVI organizou, em honra do seu 20º aniversário, um ciclo de conferências, mesmo chamado Como vai ser o jornalismo em 20 anos. Já falámos sobre isso, portanto não vamos voltar, mas eu gostava de lhe perguntar se tem alguma opinião, se houvesse uma conferência que fosse antes, como vai ser o ensino nos próximos 20 anos, e se pudesse tomar decisões, pudesse mudar assim alguma coisa que fosse mesmo a principal, o que seria? No ensino? Sim, sim. Obrigava todos os alunos a defenderem as suas ideias desde o primeiro dia em que entram na escola. De pé, perante os colegas e a falar. Sem medo para lhes ensinar a não terem medo da resposta. Não terem medo do não. O seu raciocínio não é só terem medo do não, mas é muito mais do que isso. É saber o que é que têm para dizer aos outros. Como é que convencem os outros? Como é que se assumem perante os outros? Sujeitarem-se ao juízo e à crítica dos outros. Tudo isso é fundamental em Portugal. Porque nós temos muito o hábito no ensino de, em vez de ensinarmos a pensar, ensinamos a fazer e dizemos é assim que se faz, é assim que se pensa, é isto que está certo, e tiramos muita liberdade aos nossos alunos. É um copy-paste mental, não é um copy-paste integral, não é a substância, mas é um copy-paste de atitude e é um copy-paste de princípios. E isso é mau. E acho que as pessoas precisam de se descobrir a si próprias. E esse contributo, eu acho que era um contributo muitíssimo importante. E isso, termos tido esta história de ensino, se calhar até nos levou ao sítio onde estamos hoje, à falta de criatividade e de incentivo, porque as pessoas não foram ensinadas. Há tudo, Joana, há tudo. Acho que genericamente e globalmente nós andámos muito no ensino, mas houve outros países que andaram mais do que nós. E, portanto, isso não nos pode deixar muito satisfeitos, infelizmente, não é? E portanto, devemos pensar o que é que correu mal. E outra coisa que me angustia é eu, por variadíssimas formas e por diversos indicadores, incluindo a minha própria observação direta daquilo que me rodeia, é eu sentir que em muitas famílias, em muitas pessoas, mesmo que elas tenham 25, 30 anos, 18 anos, tenha havido pouca evolução de valores do ponto de vista coletivo. O que é que queremos ser? O que é que esperamos uns dos outros? O que é que os outros esperam de mim? O que é que eu posso dar aos outros? Não é? Este tipo de questões continua a parecer-me demasiado débil e ficcionado no país. Era isto que eu gostava que mudasse. Muito bem, é uma opinião muito válida e mais uma vez inspiradora, na verdade. E agora, para terminar, porque temos pouco tempo, vou-lhe fazer uma pergunta que não é muito séria, mas é de um ponto de vista pessoal interessante. Nós todos temos sonhos, grandes, pequenos. Enquanto jornalista, qual é que seria a notícia
que é o seu sonho dar numa notícia futura, imaginada, real, que vai acontecer de certeza ou que não faz ideia? Qualquer uma. Esta é difícil. É difícil porque tem a ver com atitudes, e as atitudes são difíceis de se traduzir numa notícia, não é? Nunca pensei na coisa dessa maneira, mas acho que gostaria de noticiar algo que fosse mobilizador para os outros, ou que fosse o resultado da mobilização dos outros, que fosse algo, seja um abraço à escala universal, seja o planeta inteiro a soprar para afastar um meteorito que se aproxima, seja qualquer coisa ainda mais absurda do que isto, mas que fosse resultado de um esforço coletivo, de um trabalho de inspiração e de engenho coletivo. Não sei exatamente o quê. Muito bem, obrigada, José Alberto. Foi realmente muito interessante tanto a conferência como esta entrevista. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram outra vez, e também é muito inspirador estar aqui. Tudo bem. Então é isto que temos, Martinho.